Francisco José, Anna Narovski. Ela foi uma mulher que viveu uma história digna de novela. Era de uma família de classe média, seu pai fabricava produtos de vime e morreu cedo. Então, imagina para sua mãe ter que criar 9 filhos sozinha. A Ana também perdeu 6 irmãos ainda pequenos e isso marcou muito o modo que ela via a vida. E, apesar das dificuldades, a sua família conseguiu se manter bem o suficiente para ter uma criada e até um mordomo. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje eu vou te contar essa história cheia de reviravoltas sobre a vida de Anna Narovski, que começou com uma garota comum e acabou se tornando a amante do imperador Francisco José I da Áustria. Vamos falar sobre sua infância difícil, seu casamento aos 14 anos com um homem que era tudo, menos o marido dos sonhos, e como, durante uma simples caminhada no parque, ela cruzou o caminho com ninguém menos que o imperador em pessoa. E aí, você imagina, a Ana só queria escapar dos problemas de casa e acabou envolvida em um dos romances mais misteriosos e comentados da época. Então, hoje vou te contar tudo. Encontros secretos, impacto dessa relação na vida dela e os segredos que foram revelados nos diários depois de muito tempo. Então bora! Anna Nowak, seu nome de solteira, nasceu em 19 de junho de 1860 em Viena, na Áustria. Sobre sua infância não temos muitas informações, mas sabemos que aos 14 anos ela se casou com um homem bem mais velho chamado Johann Helduck. Ele era comerciante de seda, mas tinha 2 problemas sérios. Era viciado em jogos de azar e era alcoólatra. Resultado, ele acumulava dívidas enormes e não deixava o casamento nada fácil para ela. Aí, em maio de 1875, a Ana estava passeando pelos jardins do Palácio de Scholborn com sua empregada, aproveitando o dia, quando notou um homem de uniforme que parecia um oficial importante. Eles trocaram vários olhares e quando ela perguntou à sua empregada quem era aquele homem, a empregada disse: "É o imperador". A Ana ficou chocada e ao mesmo tempo muito impressionada. E por isso, ela começou a ir todas as manhãs ao jardim do palácio na esperança de reencontrar o imperador. Eles continuaram trocando olhares e sorrisos até que finalmente o inevitável aconteceu. Eles conversaram pela primeira vez e depois começaram a caminhar juntos por aqueles jardins maravilhosos. Depois de alguns encontros, uma chuva pegou-os de surpresa e eles tiveram que correr para se abrigar. E aí aconteceu o primeiro beijo deles. Detalhe que Ana tinha 15 anos e o imperador Francisco José 44. O começo do romance deles era de certa forma inocente. Os dois se encontravam nos jardins para caminhar e trocar beijos escondidos, longe dos olhares curiosos. Mas, como sabemos, a situação era complicada. Ambos eram casados. A Ana estava presa a um casamento infeliz com um marido alcoólatra e cheio de dívidas, enquanto o imperador Francisco José era casado com a Sissi, que se você viu os vídeos antigos que eu postei sobre ela, sabe que o casamento deles não era um mar de rosas. Existem também alguns rumores de que ele teve alguns flertes e deu alguns beijos por aí com aceitação da Sissi, que não queria estar nem em Viena e nem da cama do imperador. Porém, ele aparentemente era bem discreto e esses rumores começaram a aparecer depois de muitos anos que ele e a esposa estavam vivendo vidas diferentes. Enfim, o Francisco José estava começando a ficar cansado de tanto beija-beija e como qualquer homem que queria mais intimidade, ele pediu para Ana. E ela disse que não ia permitir as saliências. O imperador, que não devia estar acostumado com não, ficou furioso. Ela ficou com medo achando que nunca mais o veria, mas eles continuaram. Enquanto isso, a Ana ficou grávida do marido. Sim, do marido mesmo. E em 1877 teve uma filha chamada Carola Helduck,
que cresceu e chegou à idade adulta. Nessa época, talvez com medo de perder a atenção da Ana, o imperador Francisco José lhe deu bastante dinheiro para ajudar o marido da Ana a pagar as dívidas de jogo que ele tinha. E aí, você não vai acreditar, o marido dela nem suspeitou que tinha algo de errado. Ele estava tão preocupado com as coisas dele, que nem sempre eram legalizadas, que nem questionou de onde veio todo aquele dinheiro. Então, no ano seguinte, 1878, as coisas começaram a esquentar com a Ana e o imperador. E ela relatou em seu diário que os encontros eram bem íntimos. Quisera também, demorou 3 anos para isso. Tanto que chegou um dia que ele disse para ela que o esperasse na cama e nem estivesse de espartilho. Ui! Ele, em geral, passava lá pelas 4 da manhã para supostamente tomar café. Ele queria era um chá. No final das contas, ela acabou se divorciando do marido. E recebeu depois uma proposta de casamento de um funcionário ferroviário chamado Franz Narovski. De início, ela não aceitou, mas depois, talvez percebendo que não receberia o amor que merecia do imperador, aceitou o casamento no começo da década de 1880. E um detalhe é que o imperador, ao ser questionado por ela se deveria se casar, concordou e autorizou o casamento. Eu fico me perguntando se ela estava esperando um "não se case, meu amor". Mas não rolou. A Ana, agora com o sobrenome Narovski, se mudou com o novo marido para uma casa perto do palácio de Snowburn, estrategicamente localizada para que ela continuasse a ter seus encontros secretos com o imperador. Aí o casal acabou tendo 3 filhos. Digo casal porque os filhos foram registrados com o nome do pai. Claro que nada escapa das fofoqueiras e circulavam fofocas de que esses filhos poderiam ser na verdade do imperador. Os 3 filhos se chamavam Ana, Helene e Francisco José. Tá, eu sei o que você pensou. Hoje, muitos historiadores acreditam que apenas a Helene era filha do imperador, porque ela era muito parecida com ele. Você pode ver a foto aqui do lado e tirar suas próprias conclusões. Outro fato interessante é que quando a menina nasceu, a Ana recebeu uma grande quantia em dinheiro, que não houve nos outros nascimentos. Durante anos, o pessoal também acreditou que o filho mais novo da Ana, o Francisco José, também era filho do imperador, principalmente por causa do nome. Mas, ao que tudo indica, ele não era filho do Francisco José. Vários historiadores dizem que só foi uma coincidência ou talvez uma homenagem um tanto inusitada, já que eles acreditam que o menino nasceu quando o caso já estava no fim. De qualquer forma, a gente não sabe muito sobre os filhos da Ana. Alguns historiadores dizem que ela teve 4 filhos junto com a primeira e outros 5. Helene, a suposta filha do imperador, tornou-se cantora e se casou com o famoso compositor austríaco Alban Berg. Já o Francisco José teve um destino mais triste, o filho, claro. Ele acabou internado em um hospital psiquiátrico por sofrer de esquizofrenia. Antes disso, dizem que ele fez uma cena pública bastante perturbadora. Cortou um dos próprios dedos em frente ao túmulo do imperador Francisco José da Áustria, mostrando que tinha sérios problemas mentais. No final das contas, o caso entre a Ana e o imperador durou cerca de 14 anos. Provavelmente o seu marido, Franz Narovski, sabia do caso, pois trabalhava para o Império Austríaco e muitas vezes era enviado para várias missões de forma curiosa. Mas as coisas começaram a mudar por volta de 1888. Foi quando a Ana descobriu que o imperador também estava envolvido com outra moça, Catarina Scrati, que eventualmente se tornou a amante oficial dele. Ela era uma atriz e os especialistas dizem que ele provavelmente começou o caso com a autorização da imperatriz Sissi. E esse caso durou até 1916 com a morte do imperador. Inclusive, a natureza desse caso é bem questionada, ao contrário do relacionamento com a Ana, que claramente era só sexual.
Aí depois de descobrir isso, o clima foi ficando mais tenso entre a Ana e o imperador. E a situação piorou ainda mais após a tragédia de Meiling. Essa foi a ocasião em que o filho do imperador, o príncipe Rodolfo da Áustria, foi encontrado morto em circunstâncias bem misteriosas junto com sua amante Maria Vetsera. Eu inclusive falei sobre isso no vídeo do Rodolfo e também tem um vídeo aqui só de teorias do que aconteceu com ele. Enfim, esse episódio abalou profundamente o imperador e ele decidiu terminar de vez o seu relacionamento com a Ana. Aí, após tudo isso, a Ana foi convocada ao palácio de Hofburg em março de 1889, onde foi informada de que seu relacionamento com o imperador Francisco José estava acabado. Baby, it's over now. Mas ela foi informada de que poderia escolher um valor em troca do seu silêncio. Claro que ela não foi boba nem nada e pediu milhões de dólares atuais, em compensação pelos 14 anos em que foi amante do imperador Francisco José. Com esse dinheiro, ela pôde viver de forma confortável e proporcionar uma vida boa para seus filhos. Ela morreu no dia 23 de março de 1931, na cidade de Viena, e está no cemitério Riesting. Ela tinha 70 anos. Bem, chegamos ao fim dessa história. Não sei se eu fico com pena da Ana ou se acho que pelo menos ela foi bem recompensada. Tem tanta mulher que é amante de Jurandir e sai sem nada. Enfim, me conta o que você acha. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Lembra de seguir aqui o canal. Nós temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.